Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Vanessa Cruz, avançamos para o Jornal das 5. Já vamos ouvir Marcelo Rebelo de Sousa à saída do hospital. Antes, começamos com a resposta do secretário-geral da NATO às ameaças de Putin. A Aliança Atlântica está disposta a fazer o que for preciso para se proteger. É o aviso deixado por Mark Rutte depois de ontem Vladimir Putin ter colocado pela segunda vez em poucos dias o cenário de guerra com a Europa. Hoje, numa conferência de imprensa em Bruxelas, depois de uma reunião entre os ministros dos negócios estrangeiros dos países da NATO, o secretário-geral foi claro. Ninguém quer a paz mais do que a Ucrânia. E enquanto trabalhamos arduamente pela paz, devemos continuar a providenciar à Ucrânia os meios para defender a soberania do país. A NATO é uma aliança defensiva e vai continuar a ser uma aliança defensiva. Mas não se enganem, estamos prontos e dispostos a fazer o que for preciso para proteger as nossas 1.000 milhões de pessoas e para proteger o nosso território. Acrescenta o secretário-geral da NATO que Vladimir Putin pensa que pode superar a Aliança Atlântica pelo cansaço, mas está enganado. Entretanto, a Hungria acusa os países europeus da Aliança Atlântica de fanatismo de guerra brutal, é esta a expressão. O país liderado por Viktor Orbán não quer enviar nem armas nem dinheiro para a Ucrânia. E há uma polémica com o empréstimo que a Comissão Europeia quer fazer à Ucrânia. Que tipo de empréstimo é esse? E afinal, Vanessa, quem está contra? A ideia, a começar por aí, Ricardo, é usar ativos russos que estão cativos em Bruxelas em vez de dívida comum para esse empréstimo a Kiev. O ministro português dos Negócios Estrangeiros garante que a maioria dos países está em sintonia, está de acordo. A exceção é a Bélgica. Paulo Rangel admite que a medida é de difícil implementação, até por questões jurídicas, mas assinala a urgência de a Ucrânia ter mais dinheiro até ao final do ano. Está por isso confiante que no próximo Conselho Europeu, antes do Natal, se chega a uma solução que atenda às preocupações legítimas da Bélgica. É muito claro que há uma grande maioria favorável à questão dos ativos imobilizados, porque é dinheiro no fundo russo que permitiria eventualmente ser utilizado para antecipar as reparações, digamos assim. Ela tem alguns obstáculos legais, grande parte deles eu julgo que já foram superados, mas, enfim, a Bélgica, e acho que nós temos que compreender a sua posição, e é isso que Portugal tem sempre dito em todos os conselhos, é encontrarmos uma solução que, no fundo, não faça com que a Bélgica seja desproporcionalmente atingida. Um apoio financeiro de grande porte é necessário até ao fim do ano, não tenho dúvidas sobre isso. E por isso é que esta urgência. É urgente este apoio à Ucrânia, enfatiza Paulo Rangel. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já veio, entretanto, assegurar que há fortes salvaguardas para proteger os Estados-membros e atender a essas preocupações belgas quanto a este empréstimo à Ucrânia. E sobre as negociações de paz em curso, o que sai deste encontro na sede da NATO em Bruxelas, Vanessa? Paulo Rangel insiste que a Europa e a Aliança Atlântica não podem ficar de fora. Nesta fase só há reuniões bilaterais entre Estados Unidos e Rússia e Estados Unidos e Kiev. Ora, a Ucrânia está a preparar uma reunião com os enviados especiais norte-americanos, encontro ainda sem data. Ontem já houve uma outra reunião com o lado russo. O Kremlin diz que é errado dizer-se que Putin rejeitou o plano de paz de Donald Trump. Numa outra matéria, em Portugal, destaque para as escutas em que António Costa surge na Operação Influencer. A empresária angolana Isabel dos Santos usou o melhor amigo do ex-primeiro-ministro para se queixar do antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. É uma informação avançada hoje pela revista Sábado. Cita uma chamada entre António Costa e Diogo Lacerda Machado. Esse amigo do, na altura, chefe de governo, informou sobre os momentos tensos na reunião entre a angolana, que era a maior acionista do Banco BIC, e o antigo governador do Banco de Portugal. Esta reunião, de 12 de abril de 2016, é de resto descrita no livro O Governador, da autoria do jornalista do Observador, Luís Rosa. Estas escutas
escutas surgem no âmbito da decisão de Carlos Costa processar António Costa em 2022, comunicada à opinião pública pelo advogado Alfredo Castanheira Neves. Sim, e de acordo com o relatório das escutas citado pela mesma revista, António Costa ligou a Diogo Lacerda Machado com o intuito de saber se o advogado já o tinha avisado sobre as queixas de Isabel dos Santos na reunião com o governador, sendo que apesar do processo de que falavas, Carlos Costa e António Costa chegaram, entretanto, a acordo, já em maio deste ano, para encerrarem as queixas cruzadas que interpuseram um contra o outro. E ainda no âmbito deste processo, a defesa de António Costa volta a pedir ao Ministério Público uma clarificação sobre as escutas feitas em que surge a voz do Primeiro-Ministro. Precisamente a propósito da fuga de informação, é que estamos a falar de um processo que continua, nesta altura, em segredo de justiça, sendo que a sábado divulgou algumas escutas, conversas entre António Costa e outros membros do antigo Executivo Socialista. Em comunicado, os advogados do antigo chefe de governo, João Lima Colununi e Diogo Serrano, consideram que o Ministério Público tem a obrigação de clarificar o que é que se está a passar, sendo que à defesa do próprio António Costa tem sido negado até agora o acesso a essas mesmas escutas. E tal como previsto e anunciado, Marcelo Rebelo de Sousa teve alta hoje, ali por volta da hora do almoço, saiu do Hospital de São João no Porto, rumo a Lisboa. Com um agradecimento a toda a equipa que o acompanhou e a destacar também a excelência do Serviço Nacional de Saúde, é esta a expressão do Presidente da República, que garante, sente-se bem. Eu realmente sinto-me francamente bem, a esta distância dos acontecimentos, como eu costumo dizer, até cessar as minhas funções de Presidente, a minha saúde é um bem público, depois passa a ser um bem privado. Marcelo Rebelo de Sousa elogia a eficácia da equipa do Hospital de São João na hora de tomar a decisão de seguir para a cirurgia. Foi operada uma hérnia, tem agora ordem de repouso e, por isso, vai acalmar o que conseguir até ao Natal. Por uma questão de precaução de ritmo de vida. Eu, quando foi da primeira operação, em que me sentia à saída um bocadinho mais, não direi cansado, porque eu nunca estou muito cansado, é um dos meus problemas, mas mais marcado pela situação, eu estive um mês e meio, quase 2 meses sem deslocações externas e cancelei muito programa que tinha no começo do ano 2018. Agora, até ao Natal, depois do Natal até ao fim do ano, naturalmente é um período de maior repouso. Marcelo Rebelo de Sousa tem de tomar, entretanto, uma decisão sobre a lei da nacionalidade e também sobre o orçamento do Estado para o próximo ano. E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira, 3 de dezembro. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia acaba de anunciar protestos, uma concentração junto à residência oficial do Primeiro-Ministro a 11 de janeiro. Antes disso, plenários nos aeroportos a 18 de dezembro. Este, que é o maior sindicato da PSP, abandonou as negociações com o Governo na passada sexta-feira, mas o Ministério da Administração Interna agendou uma nova reunião com os sindicatos para a próxima semana, dia 12. A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia só vai aceitar o convite de Maria Lúcia Amaral caso receba uma proposta que corresponde aos compromissos assumidos no acordo assinado em julho do ano passado. A Polícia Judiciária deteve 3 elementos dos bombeiros em Lisboa por alegado desvio de dinheiro, entre eles o comandante e a tesoureira da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Beato e da Penha de França. São suspeitos de desviar verbas que pertenciam à associação e de usar de forma indevida a viatura de serviço em benefício pessoal. Terão movimentado dinheiro da conta dos bombeiros para as contas pessoais, sob o alegado pretexto de reembolso de despesas. É o resultado da Operação Rescaldo. Outra operação, esta com a designação Puro Verde, fez também mais detenções, desta feita de 8 pessoas ligadas ao setor dos vinhos verdes. São suspeitas de um esquema de corrupção, falsificação e abuso de poder que ameaçava a certificação de vinhos e tinha como objetivo favorecer determinados operadores económicos. De acordo com a PJ do Porto, há 17 arguídos no total. Esta investigação começou em agosto, depois de uma denúncia. Ainda nesta edição, a homenagem a um grande nome da rádio. Ora, muito bem, cá estamos, felizes e contentes como sempre. Vamos começar mais uma sessão do concurso. Amiga Olga! E como é que faz a amiga Olga? Uau!
E a amiga Olga já tem concorrentes que, como sempre, foram escolhidos dentre a assistência simpática que eu tenho sempre aqui no estúdio. A amiga Olga, o nome porque era mais conhecida. Olga Cardoso, que durante anos encantou as manhãs da rádio com António Sala na Renascença no Despertar, morreu hoje. Tinha 91 anos, não resistiu a um AVC que sofreu esta terça-feira. Estava internada no Hospital de Santo António, no Porto. Começou no mundo radiofónico nos anos 60, a dar voz a radionovelas. Destacou-se, como dizias, na Rádio Renascença nos anos 80 e 90. Ainda te cruzaste com a amiga Olga? Não. Ela estava a terminar e eu a entrar, mas tive a oportunidade de falar com Olga Cardoso algumas vezes, até recentemente, convidámo-la para participar numa emissão nossa no Porto. E ela a recusou gentilmente, disse que tinha deixado de ouvir rádio porque lhe fazia alguma confusão. Mas é um ícone da rádio, da história da rádio deste país. No Despertar esteve ao lado do António Sala e fica seguramente na história da rádio em Portugal. Pois fica, e a Rádio Observador falou com António Sala, que recorda Olga Cardoso como uma grande parceira e uma comunicadora nata. Eu recordo acima de tudo a Olga como uma companheira diária, muito saudável, muito amiga, muito alegre. Ela, mais do que a locutora tradicional, era uma comunicadora simples, através da sua voz jovial, através do seu sorriso que se traduzia numa gargalhada e que se tornou famosa nas manhãs da rádio portuguesa. E portanto, recordo a Olga, nesta altura, com todo esse lado bonito, positivo, luminoso. Evidentemente que hoje é um dia triste, é um dia em que eu estou profundamente triste e tenho o meu coração partido mesmo. De coração partido, António Sala diz ainda que Olga Cardoso era uma aventureira da vida. A amiga Olga, que também editou um disco, fez teatro e televisão com o concurso A Amiga Olga na TVI, aquele certo que ouvimos logo no início. Naquele dia, no final de 1993, terminou desta forma. Até já! Olga Cardoso morreu hoje aos 91 anos, mas fica para sempre na história da rádio em Portugal.